Nesta lição irá conhecer um pouco mais sobre a guia página inicial, que tem como principal função trabalhar com a criação e formatação de texto. Formatação de texto são alterações na aparência de um texto, tornando-o ajustável aos seus objetivos. Entretanto, a formatação não precisa ser só no texto, mas em todo o seu documento. Na faixa de opções desta guia, você encontrará as principais funções para trabalhar com a fonte, tipo letra, tamanho, cor, estilo e outros recursos que devem ser trabalhadores em seu documento. Para aplicar a formatação em um texto ou documento, é necessário que tenha algum texto aberto ou digitado na área de trabalho. Antes de começar a digitar um texto, é preciso escolher se irá usar letras maiúsculas ou minúsculas, ou se irá alternar entre as duas. Para isso vamos utilizar a ajuda do teclado. É comum na hora da digitação você ficar em dúvida como usar letra maiúscula e minúscula. Através das teclas Shift e Caps Lock, você acrescentará ao seu texto o tipo de letra adequada. Para você utilizar letras maiúsculas, você deverá trabalhar com as teclas Shift e Caps Lock, da seguinte maneira. Para inserir letras maiúsculas usando a tecla Shift, é necessário mantê-la pressionada no ato da digitação da letra que deseja que apareça maiúscula. No exemplo a seguir você vai digitar a palavra interativo, consequentemente deverá manter a tecla Shift pressionada e digitar a letra inicial. Para mantenha a tecla Shift pressionada e digite a letra I. Solte a tecla Shift e termine de digitar o restante da palavra interativo. Observe que somente a letra inicial ficou maiúscula e o restante do texto em letras minúsculas. Outra maneira de você digitar seu texto com letras maiúsculas é através da tecla Caps Lock. Ative a tecla Caps Lock no seu teclado e digite Word 2019. Quando você digitou a frase não foi necessário ficar com a tecla Caps Lock pressionada, devido ela ser uma tecla fixa, basta pressionar que o seu texto terá o formato maiúsculo. Após ter aprendido a trabalhar com os tipos de letras, será apresentado a você como usar corretamente a acentuação. Observe no teclado que existem algumas teclas com duas ou mais funcionalidades. Um exemplo importante é com dois pontos e ponto e vírgula. Note que os dois pontos estão acima do ponto e vírgula. Quando você for utilizar qualquer tecla que possua dois ou mais caracteres, é preciso manter a tecla Shift pressionada, assim aparecerá o caractere associado ao principal. Se você pressionar a tecla sairá um ponto e vírgula. Para aparecer os dois pontos que funcionam como acessório, é necessário manter a tecla Shift pressionada. Outro item importante é quando você está digitando e necessita passar para a próxima linha. Para isto existe no teclado a tecla Enter, na qual pressionando automaticamente irá para a linha abaixo. Quando você digitar algo errado que necessite ser apagado, basta pressionar a tecla Backspace, localizada acima da tecla Enter. Devido possuir a função de uma borracha, apagará tudo o que quiser. Para você separar as palavras basta utilizar a tecla espaço, sendo uma das maiores teclas que o teclado possui. Com ela você separa caracteres ou palavras. Apresentamos a você algumas funcionalidades do teclado e os seus na digitação. Agora você irá trabalhar exclusivamente com a formatação do texto, mas antes é necessário digitarmos algo. Digite a seguinte frase: todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mãos para cultivá-las.
Após ter digitado o texto, é necessário selecioná-lo para aplicar a formatação. É muito simples selecionar um texto. Basta clicar no início do texto, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar até o final do texto. Para você selecionar apenas uma palavra no texto, é preciso dar um clique duplo sobre ela. Dê um duplo clique na palavra perfume. Com isso você selecionou apenas uma palavra. Caso faça alguma modificação na fonte, só a palavra selecionada é que vai receber a formatação. Para você selecionar uma frase ou todo o texto, com a utilização da tecla Shift, deve clicar no início do texto e pressionando Shift logo em seguida clicar no final. Através do botão esquerdo do mouse, você também poderá selecionar o seu texto. Basta clicar no início do texto mantendo pressionado, depois arraste até o final do texto. Clique no quadrado vermelho e arraste o cursor até o quadrado azul. Com o seu texto selecionado, você encontrará na guia página inicial várias opções de formatação. Através da opção Fonte, você pode alterar o estilo da fonte, a letra, do seu documento. Dê um clique na caixa fonte. Clicando sobre a caixa fonte, aparecem vários tipos de fontes para o seu documento. Para inserir qualquer estilo, basta selecionar uma delas. Selecione a fonte Algerian. Observe que a fonte do documento mudou. Depois de ter escolhido o tipo de letra, você pode mudar o tamanho e acrescentar vários estilos diferentes. Se você quiser, poderá aumentar ou diminuir o tamanho da fonte do seu documento, através da opção Tamanho da fonte. Dê um clique sobre o botão Tamanho da fonte. Com o leque de opções aberto, você pode escolher qualquer tamanho para o seu texto. Escolha o tamanho 22. Observe que o seu texto está no estilo Algerian e tamanho 22. Através do botão Desfazer, você poderá desfazer a última ação feita no documento. Para utilizar estes recursos, basta clicar sobre eles ou através do drop-down do botão Desfazer, no qual você pode selecionar quais opções estará desfazendo. Clique no botão Desfazer. Como você desfez apenas uma opção, note no seu texto que só o tamanho da fonte foi desfeito. Se for necessário, poderá refazê-lo. Estilos. Através destas opções você adicionará estilos ao seu texto, como negrito, itálico, sublinhado e taxado, subinscrito e sobrescrito. Para você inserir estilos é preciso que o texto esteja selecionado, caso contrário o estilo não aparecerá. Como o texto está selecionado, dê um clique na caixa fonte. Escolha a fonte Arial Round GMT Bold. Negrito. Com esse estilo, a sua fonte vai ficar um pouco mais escura, independente do tipo de fonte que escolher. Clique no botão Negrito. Note que com a aplicação do estilo o seu texto ficou um pouco mais escuro. Itálico. Com este efeito, a letra do seu texto ficará em destaque. Sua aparência também mudará, pois a letra ficará inclinada para a direita. Dê um clique sobre o botão Itálico. Sublinhado. Sua função é sublinhar o texto que esteja selecionado, para adicionar a ele mais destaque. Clicando na seta ao lado do botão Sublinhando, você encontra mais estilos de sublinhado. Dê um clique no botão Sublinhado. Observe que as três opções de estilos que foram atribuídas ao texto se encontram selecionadas. Quando o seu texto estiver selecionado e você quiser aplicar outro estilo de sublinhado, basta clicar na seta ao lado do botão Sublinhar e escolher outro estilo. Clique na seta ao lado do botão Sublinhado. Escolha o segundo estilo de sublinhado. Ao analisar o seu texto, note que o sublinhado ficou ondulado.
Dê um clique novamente na seta ao lado do botão sublinhado. Posicione o cursor do mouse sobre a cor do sublinhado. Na caixa de cores padrão selecione a cor vermelha. Com isso o sublinhado do texto ficará com a cor vermelha, dando um efeito melhor ao seu texto. Clique novamente no botão do estilo sublinhado. Na opção Mais sublinhados você encontrará várias funções para modificar o seu texto. Dê um clique em Mais sublinhados. Nesta janela você encontrará várias opções para trabalhar com a fonte e com os estilos de fonte do seu texto. Neste item você escolherá o tipo de fonte que o seu documento irá conter. Através do leque e estilo da fonte, você definirá o tipo de estilo que a fonte irá ter. Com esta opção você escolherá o tamanho adequado para a fonte. Através da opção Cor da fonte, você escolherá uma cor para ser adicionada ao seu texto. Você poderá definir o estilo do sublinhado do texto. Para adicionar efeitos ao seu texto e deixá-lo mais trabalhado basta selecionar qualquer uma destas opções. Após terminar de escolher as modificações para sua fonte, se você quiser poderá pré-visualizar como ficará adicionada na página, basta analisar a área de visualização. Dê um clique na fonte Arial Narrow. Para o tamanho da fonte escolha o tamanho 16. Dê um clique na caixa Cor da fonte. Escolha a primeira opção de cor azul do campo Cores padrão. Clique aqui. Analise a caixa de visualização para ver como ficará o texto com as modificações que já foram feitas. Para escolher um sublinhado para a fonte dê um clique na opção Estilo de sublinhado. Escolha o último estilo de sublinhado. Dê um clique na opção Cor do sublinhado. Na opção Cores padrão escolha a opção da segunda cor verde. Antes de aplicar a formatação no texto dê um clique no efeito Todas em maiúsculas. Verifique na caixa a visualização como seu texto ficou, e para aceitar todas essas modificações é necessário clicar no botão OK para confirmar. Dê um clique em OK. Devido você ter confirmado as modificações, foi aplicada ao seu texto todas as opções que você escolheu. Dê um clique na área em branco abaixo do texto para desfazer a seleção. Visualize o texto da página e note que ele ficou bem apresentável. Isso é devido ao Word nos fornecer ótimos recursos para personalizarmos os nossos documentos. Parabéns, você terminou a lição. Agora você está pronto para fazer um pequeno teste para verificar a sua aprendizagem. Preste bastante atenção nas perguntas, que no final será necessário um aproveitamento maior do que 70%. Nesta lição você deverá ter aprendido: utilizar letras maiúscula e minúscula, selecionar e formatar texto, estilos da fonte, cores da fonte, usando as teclas Shift, Caps Lock e Backspace. Ao terminar os testes, clique no botão menu e escolha a próxima lição.